Eu queria falar com vocês hoje a respeito de medo, mas é um medo diferente. E para embasar aquilo que eu queria falar, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Eu queria mostrar um exemplo aqui de alguém que se encontra com o Senhor. E o que esse encontro com o Senhor produz na vida dele. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Até aí. A gente vê aqui uma figura, uma imagem, um retrato de Isaías quando teve uma visão do Senhor. E ele diz que ele viu serafins voando ao redor do trono de Deus. E eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Deixa eu explicar para você o que são essas asas, por que eles tinham 6 asas e por que eles cobriam o rosto e os pés. Os pés falam da nossa iniquidade, falam do nosso pecado. Você deve se lembrar que Jesus, quando na última ceia, lavou os pés dos discípulos. Você lembra disso? E aí Pedro falou assim: não, Senhor, você não vai fazer isso não, porque quem sou eu para o Senhor lavar meus pés? Aí Jesus falou assim: eu vou fazer isso, você não entende agora, mas confia em mim. Aí Pedro fala assim: então, Senhor, não lava só os pés, lava tudo, lava a cabeça, lava as mãos, lava o corpo todo. E Jesus falou assim: não precisa, vocês já estão limpos. Os pés precisam ser lavados, porque à medida que vocês caminham, vocês se sujaram. Na medida que nós vivemos, nós cometemos essas iniquidades. Então, os anjos, os serafins, estavam cobrindo os pés num sinal de encobrir a sua própria iniquidade. Aí eles cobrem o rosto. E por que eles cobrem o rosto? Porque a glória do Senhor é tão poderosa que feria os seus olhos. É como se a gente estivesse olhando para o sol. E olhar para o sol fere os nossos olhos, por causa da sua luminosidade, da sua grandeza, da intensidade da sua luz. Mas esses serafins, embora tivessem que cobrir os seus olhos, para não serem fulminados pela glória do Senhor, apesar da sua iniquidade estar sendo coberta pelas suas asas nos seus pés, eles não conseguiam se afastar da presença do Senhor. Pelo contrário, eles estavam ali e gritavam: Santo, 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 Santo é o Senhor. A única resposta da expressão deles era dizer da santidade do Senhor. E aí a gente vê um paradoxo. Ao mesmo tempo em que essa santidade do Senhor os amedrontava e fazia com que eles cobrissem os seus olhos para que eles não fossem eliminados, não fossem cegados pela glória do Senhor, eles não conseguiam se afastar da presença do Senhor, porque a presença do Senhor, a glória do Senhor, a majestade do Senhor os atraía. Você já aconteceu com você de você ver alguma coisa tão bonita, tão tremenda, tão maravilhosa que você não consegue parar de olhar e de admirar? Você já se pegou olhando talvez para um pôr do sol e não consegue parar de olhar para aquela grandeza, para aquela coisa tão bonita? É a mesma coisa que estava acontecendo aqui. Mas ao mesmo tempo que esses serafins estavam absolutamente encantados, hipnotizados pela presença do Senhor, da glória do Senhor, eles tinham medo do Senhor, porque a glória, a santidade, a majestade do Senhor eram tão poderosas que causava neles essa sensação de não ter uma outra resposta a não ser declarar santo. E aí Isaías, quando vê tudo isso, fala assim: ai de mim, porque sou um pecador, eu vou morrer porque eu vi a glória do Senhor. E eu amo esse texto, porque nesse texto a gente vê que um dos serafins então pega uma brasa do altar do Senhor e toca os lábios de Isaías, de maneira que ele é purificado. Sabe, quando a gente se aproxima do Senhor, não tem outra resposta da nossa parte a não ser reconhecer a sua grandeza e ao mesmo tempo reconhecer a nossa pecaminosidade, o quanto somos pecadores, o quanto nós precisamos do toque do Senhor. E ao invés de morrer, Isaías foi tocado de forma que ele pudesse ser purificado. O temor do Senhor, o medo do Senhor, o medo de ver a grandiosidade do Senhor, faz essas duas coisas na gente.
Ao mesmo tempo em que nós temos medo de nos aproximarmos por causa da santidade do Senhor, é impossível para a gente se afastar, porque somos atraídos por essa santidade. Eu queria então falar sobre que tipo de medo ou que tipo de temor nós temos tido com relação ao Senhor. A Bíblia é repleta de citações para que nós temamos ao Senhor. E o que isso quer dizer? Será que esse temor é o temor que nos afasta do Senhor? Ou é um temor que nos aproxima? Esse temor é um temor de medo, de horror, de preocupação, de ansiedade? Pode ser assim, né? Às vezes a gente tem medo porque está ansioso, está preocupado com alguma coisa. Às vezes a gente tem medo porque a gente está preocupado de ser atacado por alguém. Isso provoca medo em nós. Muitas vezes a gente acha que o medo é uma coisa ruim, mas muitas vezes o medo é aquilo que nos protege. O medo muitas vezes nos protege. Se não fosse o medo, a gente ia ficar, talvez, se arriscando num lugar muito alto. Se não fosse o medo, talvez a gente ficasse se arriscando perto de um animal selvagem. Mas o medo nos protege. E eu queria mostrar para você que muitas vezes essas sensações de medo nos levaram a enxergar quem de fato é o Senhor. Eu queria ler com você um texto que está lá em Marcos capítulo 4, verso 35 a 41, que é quando Jesus acalma uma tempestade. Eu preguei a respeito desse texto há algum tempo atrás, mas eu queria te mostrar um pequeno detalhe nesse texto que talvez ajude a gente a entender esse conceito de medo. Diz assim, a partir do verso 35 de Marcos capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhes disse: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal e vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Eu não sei você, mas se fosse eu naquela situação, eu estaria morrendo de medo. Você imagina, está no meio do mar, uma tempestade tão grande e o barco enchendo de água. Eu ficaria com medo. Então é muito provável que os discípulos estivessem preocupados também, embora eles estivessem acostumados a pescar e a navegar naquele lugar. Talvez a tempestade não fosse algo novo para eles, mas aquela tempestade em particular causou medo neles, a ponto de, no versículo 38, diz assim: Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles, os discípulos, o despertaram dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja, eles estavam com medo, preocupados com a tempestade, preocupados em afundarem naquele barco. Eles não sabiam o que ia acontecer com eles, e eles chamam por Jesus, clamam por Jesus: Jesus, o senhor não está preocupado? O senhor não vai fazer nada em nosso favor? O senhor vai permitir mesmo que a gente morra? Eles estavam com medo de morrer. Mas Jesus levanta e acalma a tempestade. Então, naquele momento, teoricamente, o medo que eles deveria ter sumido, tá certo? Porque a tempestade acalmou. Não tinha mais nada que oferecesse perigo para eles. Mas o texto diz que eles estavam possuídos de temor, porque eles viram o poder de Deus. Eles viram que Jesus era aquele que era capaz de parar a tempestade, de emudecer o vento, de fazer com que toda a situação voltasse à normalidade. Então, o medo aqui não era fruto de alguma coisa que podia atacá-los, mas era um temor em face à grandeza de uma pessoa, a grandeza de Jesus. E muitas vezes a gente se acostuma em receber as bênçãos do Senhor, que vão sanar as nossas preocupações, vão sanar a nossa necessidade, vão sanar o nosso sentimento de medo, de preocupação, mas a gente não se atenta para ver quem é que está fazendo isso na nossa vida. A grandeza e o poder de Jesus. E se a gente não entender quem é Jesus, a gente vai receber a bênção pela metade. Se a gente não entender quem é aquele que acalmou a tempestade, quem é aquele que emudeceu os ventos, se a gente não entender o seu poder e a sua grandeza, a gente não vai viver uma vida plena, porque a gente não vai viver segundo a realidade daquela pessoa. A mesma coisa acontece lá em Lucas capítulo 5,
de 8 a 11, que diz assim, Lucas 5, de 8 a 11, diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração ou medo se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Aqui aconteceu o seguinte, Pedro e os seus irmãos, seus amigos, estavam pescando a noite toda e não pegaram nada. Eles encontram com Jesus e Jesus fala assim, lança a rede para o outro lado. E aí Pedro falou assim, Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas por causa da tua palavra, eu vou fazer isso, eu vou lançar. E quando eles lançaram a rede, eles pegaram grande quantidade de peixe. Aqueles homens eram homens experimentados. Eles sabiam que pescaria acontecia de noite. Mas mesmo pescando a noite toda, do jeito que eles sabiam, segundo a sua força, segundo o seu conhecimento, segundo a capacidade deles, eles não conseguiram fazer nada. Mas quando eles encontram com Jesus, Jesus dá uma ordem, e eles obedecem à ordem de Jesus, e a pesca deles foi uma pesca tão tremenda, que Pedro falou assim, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que fez isso? De quem é esse poder? Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. De novo, o encontro com Jesus mostra e nos revela quem nós somos. A nossa iniquidade, a necessidade que nós temos de alguém que nos purifique e que nos leve para perto dele, através da remissão dos nossos pecados. Pedro ficou desesperado, falou assim, Senhor, eu não posso estar perto do Senhor, o Senhor é muito grande, o Senhor é muito poderoso, o Senhor é muito tremendo. Essa percepção da grandeza, do poder de Jesus, deve nos levar a um novo tipo de relacionamento com Ele. Muitas vezes nós agimos de maneira leviana com o Senhor. Muitas vezes a gente ouve a sua voz e não o obedece. Muitas vezes a gente não dá razão e não se atenta para a grandeza do Senhor. O temor do Senhor não é simplesmente ter medo de Deus, o medo que nos afasta dele, mas é olhar para o Senhor e ver o tamanho da sua grandeza, é nos portarmos com reverência, é nos portarmos como aquele que entende a grandeza do Senhor, o poder que Ele tem sobre a nossa vida, o quanto nós somos carentes dEle, o quanto nós dependemos dEle, e o quanto Ele é maior do que nós, o quanto a sua vontade é soberana, o quanto da sua vontade é importante para a nossa vida. Quando a gente ouve a voz do Senhor e não o obedece, a gente não está temendo ao Senhor. Temer ao Senhor significa, eu estou entendendo a grandeza do Senhor, a tua santidade, o fato do Senhor ser alguém completamente diferente. Quando aqueles serafins diziam santo, 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 não é simplesmente que Deus não tinha pecado, isso também, mas santo significa separado, diferente, uma categoria completamente diferente. Quando eu digo que Deus é santo, eu estou colocando Ele no lugar onde não tem ninguém que se compare a Ele. E qual tem que ser a minha resposta a alguém que é completamente diferente de qualquer outras pessoas? Não tem ninguém que se compare ao Senhor. Qual deve ser a minha resposta para alguém que tem tanto poder, que é tão maravilhoso, que está num lugar tão alto, tão poderoso? Eu não posso simplesmente falar assim, quando der eu vou obedecer. Não sei se eu faço isso. Eu sei que Deus está falando isso comigo, mas será que é isso mesmo? A gente simplesmente, muitas vezes, só obedece quando é fácil, quando é conveniente, quando faz sentido para nós. Não é verdade? Muitas vezes a gente só obedece quando é alguma coisa que é senso comum. Todo mundo está obedecendo, então eu vou obedecer também. Isso aí faz sentido. Mas o nosso relacionamento com o Senhor significa e pressupõe que nós vamos obedecer mesmo quando eu não sinto vontade, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando não faça sentido, mesmo quando ninguém mais está fazendo. Eu não posso deixar Deus no vácuo, gente. O Senhor falar alguma coisa para mim e eu decidir não fazer, não estou afim. Acho que não é bem assim. Já passou desse tempo. A vontade do Senhor precisa estar dentro do meu coração. Preciso me esforçar, desejar amar o Senhor e fazer aquilo que lhe agrada. O temor do Senhor nos leva a um novo um novo patamar de relacionamento com Ele. A palavra de Deus, do começo ao fim, nos mostra que nós devemos temer ao Senhor. Eu queria ler alguns textos com você. Primeiro, Filipenses capítulo 2, verso 12, diz assim:
Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só por minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A nossa salvação precisa ser desenvolvida. Eu preciso caminhar na minha salvação. Eu preciso crescer no meu conhecimento do Senhor. Eu preciso fazer com que a salvação do Senhor alcance todas as áreas da minha vida. E como que eu faço isso? Temendo ao Senhor. Lembrando quem Ele é. Lembrando que a sua palavra não volta vazia, não volta atrás. Que Ele não volta atrás nas suas promessas. Que Ele tem o poder da morte e do inferno nas suas mãos. Aliás, tem um texto que está lá em Lucas capítulo 12, verso 4. 12, verso 4, diz assim: não digo-vos, meus amigos, é Jesus falando, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. É Jesus falando, temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. O Senhor Jesus está falando assim, vocês devem temer a Deus, porque Ele não tem poder só para matar alguém, Ele tem poder para matar e para lançar no inferno. O Senhor fala que nós devemos temê-lo, estarmos preocupados com a vontade do Senhor para a nossa vida. Nós devemos buscar fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Lá em Deuteronômio, no começo da história do povo de Israel com o Senhor, quando Moisés está dando as leis para aquele povo, Deuteronômio capítulo 13, verso 4 diz assim: andareis após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Veja, ele fala algumas coisas, que a gente deve temer o Senhor, guardar os seus mandamentos, ouvir a sua voz, servir ao Senhor e achegar-se a Ele. A primeira coisa é temer ao Senhor, mas o resultado, a última coisa que o texto fala, é que nós devemos nos achegar a Ele. Não tem como a gente se achegar ao Senhor sem que haja temor dEle. Eu preciso considerar o Senhor como Ele de fato é, alguém que está acima de mim, que tem todo o poder, toda a majestade, mas que ao mesmo tempo deseja estar comigo. Apesar da sua santidade e do nosso pecado, Ele provê uma maneira da gente estar perto do Senhor. O Senhor quer relacionamento com a gente. Mas se eu não entender quem é o Senhor, se eu não temer ao Senhor, eu não vou poder desfrutar da sua grandeza. À medida em que eu entendo quem é o Senhor, que eu o temo, o temor faz com que eu veja quem de fato o Senhor é. Conheça o seu caráter, conheça os seus atributos, a sua santidade, a sua majestade. Isso é que vai me apresentar e vai fazer com que eu possa me apresentar diante do Senhor e me aproximar dEle. Salmo 33, versos 8 e 9, diz assim: tema ao Senhor toda a terra, temam-nos todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Eu temo ao Senhor porque Ele é o Deus Criador, é Ele que fez todas as coisas, pela sua voz, pelo seu comando, tudo foi criado. E se Ele pode criar tudo pelo seu comando, Ele pode também destruir tudo com o seu comando. Por isso eu preciso temer ao Senhor, eu preciso reconhecer que Deus tem poder para criar, para destruir. É Ele que tem poder para fazer todas as coisas. Eu não posso perder isso de perspectiva. Eclesiastes capítulo 12, verso 3 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Isso aqui é o finalzinho do livro de Eclesiastes, e Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. O rei Salomão foi um homem, foi um rei que recebeu de Deus muita sabedoria. Não houve ninguém tão sábio quanto Salomão. E muita riqueza. Ele tinha todo o conhecimento, ele tinha muito conhecimento, muita sabedoria e tinha todas as riquezas do mundo. Ele teve todos os prazeres do mundo, ele desfrutou. Mas no fim da sua vida, ele era um homem triste e decepcionado, porque nada daquilo pôde suprir o vazio que havia dentro dele. Ele experimentou de tudo e viu que tudo era vaidade, eram coisas sem importâncias. E no final da sua vida, no final desse livro, então, ele resume tudo com uma palavra: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. Temer a Deus é aquilo que vai equilibrar a nossa vida, é aquilo que vai trazer plenitude para a nossa vida, é aquilo que vai fazer com que a gente viva dentro da vontade do Senhor, conhecendo quem é Deus,
Temer a Deus é desejar fazer a sua vontade. Temer a Deus é conhecê-lo de fato. É se agradar dele. É reconhecer que não existe ninguém como o Senhor. Temer a Deus é olhar para o Senhor, é meditar nos seus feitos, é olhar para aquilo que Ele criou, é olhar para o seu poder, é olhar para aquilo que Ele fez na nossa vida, pela maneira como Ele nos resgatou. Lembra que Isaías, quando viu o Senhor, foi confrontado com o seu próprio pecado. Muitas vezes, gente, a gente não se acha tão pecador como a gente de fato é. Por quê? Porque a gente não olha para o Senhor. Você só vai entender o quanto você precisa de um Salvador quando você se aproximar do Senhor Deus que é santo. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais Ele revela em mim a necessidade que eu tenho de ser tocado por Ele. Naquele episódio de Isaías, Isaías falou assim: eu vou morrer porque eu sou pecador. O que Isaías fez? Nada. Ele só confessou o seu pecado. A purificação que ele precisava veio do Senhor. Um toque do Senhor nos seus lábios o purificou e deixou ele apto para trabalhar para a obra do Senhor. Ele foi enviado pelo Senhor no momento em que ele reconheceu o seu pecado. Não é porque ele saiu da presença do Senhor e ficou trabalhando 2 anos para melhorar a sua vida, para ficar mais bonzinho, para ficar mais santo. Não, imediatamente ele foi tocado pelo Senhor. Então, a presença do Senhor, a revelação de quem Deus é, nos leva a um lugar de arrependimento e que só pode ser transformado pelo toque do Senhor. Não é você que vai ficar melhor, é o Senhor que vai te purificar. A gente não fica melhor para ser salvo. No momento que a gente é salvo, a salvação produz em nós uma transformação de vida que nos leva a agir diferente de como nós agíamos antes. O temor do Senhor também nos leva à sabedoria. Nos leva a ter sabedoria. Em Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ter sabedoria? Sabedoria significa você viver de uma maneira que seja eficiente. É pegar todos os seus conhecimentos intelectuais e usá-los da melhor forma, de maneira que a gente viva de uma maneira eficiente. Isso é sabedoria. E o temor do Senhor, temer ao Senhor, enxergar quem Ele é, vai nos levar a termos uma vida de sabedoria. Salmo 128, diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Andar nos seus caminhos significa obedecer à vontade do Senhor. Também a gente vê, a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor está reservada para aqueles que o temem. Se você quer ter intimidade com o Senhor, nós precisamos temer ao Senhor. O temor nos leva à obediência. Sabe, Abraão foi chamado de amigo de Deus. Foi chamado de amigo de Deus. Em Tiago diz que Abraão era amigo de Deus. E como que Abraão desenvolveu essa amizade com Deus? Quando Deus deu o filho prometido para Abraão, Isaque, depois de um tempo Deus chega para ele e fala assim: Abraão, sabe esse teu filho que eu te dei? Sacrifica ele para mim. Esse teu filho, que é o seu filho único, a partir do qual eu prometi que te daria uma descendência muito numerosa. Aquele filho que foi gerado por causa do meu poder, aquele filho que você esperou 100 anos para ter, eu quero ele para mim. Sabe o que Abraão fez? Tá bom, Senhor. E não pense que Abraão ficou em dúvida do que Deus estava falando, porque naquela época era comum os deuses pedirem os filhos em sacrifício. Então, quando Abraão ouviu aquilo, ele falou assim: tá bom, vou sacrificar. E o texto diz que ele, na manhã seguinte, de madrugada, logo cedinho, ele saiu para levar o seu filho para ser sacrificado. Ou seja, ele imediatamente obedeceu à voz do Senhor. Imediatamente ele entendeu que Deus era tão poderoso, tão grandioso, que tinha todo o direito de pedir o que quisesse. E também que ele era poderoso para fazer cumprir a sua promessa, mesmo que isso custasse a vida do seu filho. Sabe, não existe intimidade sem obediência. Não existe amizade com Deus sem obediência. Jesus diz assim: vocês são meus amigos se obedecerem aquilo que eu vos mando. Se nós queremos desfrutar de uma amizade profunda e plena com o Senhor, nós precisamos nos colocar numa posição de obediência, de submissão à vontade do Senhor.
E o Senhor nos chama para estarmos nesse patamar de relacionamento com Ele. Não dá para a gente se relacionar com o Senhor pela metade, gente. Não dá para a gente decidir o que a gente quer fazer com a nossa vida. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, tudo que somos, tudo que temos é dele e está debaixo da sua vontade. E olhar para o Senhor, temendo ao Senhor, nos leva à obediência, nos leva a reconhecer que não existe ninguém como o Senhor e que Ele merece aquilo que nós podemos dar a Ele. Não existe nada que o Senhor queira mais do que o nosso coração. Como eu falei lá em Deuteronômio, que ele começa dizendo que é para a gente temer ao Senhor, ouvir a sua voz, guardar os seus mandamentos, mas se achegar a Ele, se aproximar do Senhor. O Senhor quer nos trazer para perto dEle. E o que nos leva para perto do Senhor não é o medo daquilo que Ele pode fazer contra nós, mas é a grandeza de quem Ele é, olhar para a sua majestade. Senhor, não tem ninguém como o Senhor. Não tem ninguém como o Senhor que faça coisas tão poderosas como o Senhor. Antes de terminar, eu queria pedir para você fazer uma coisa. Feche os seus olhos um instante. A gente viu que Isaías teve uma visão do Senhor. Feche os seus olhos e pense na grandeza do Senhor, de quem Ele é, naquilo que Ele se revela na sua palavra. O Deus criador de todas as coisas, que sustenta todo o universo nas suas mãos, que tem o poder sobre a morte. O Senhor dos exércitos, aquele que vai à frente dos seus exércitos, contra quem ninguém pode resistir. Esse é o nosso Deus. Olhe para o Senhor e veja a sua majestade. A luz que sai do seu rosto, que brilha do seu rosto, a maneira como Ele nos ilumina. Senhor, nós estamos olhando para o Senhor e só o Senhor pode se revelar a nós. Se o Senhor não se revelar, nós somos incapazes de reconhecer quem é o Senhor. Mas a tua palavra diz que Jesus abriu mão da sua glória e encarnou. E é a exata expressão da glória do Senhor. Nós queremos olhar para Jesus, aquele que tem nas suas mãos todo o poder, toda a autoridade. E queremos ser impactados pela sua santidade, pelo seu poder. Deus, não existe ninguém como o Senhor. Pai, eu quero pedir perdão, porque tantas vezes somos tão negligentes com o Senhor. Te tratamos com tanta indiferença, Senhor. Perdão, Senhor, porque não temos noção da tua santidade e do teu poder. Não tememos o Senhor. Obrigado, Senhor, porque aquilo que nos separava do Senhor, o nosso pecado foi tirado. Mas ainda assim, ainda que não estamos mais sujeitos à maldição, ainda que não estejamos mais sujeitos ao preço do nosso pecado, porque Jesus levou sobre si, nós queremos reconhecer que o Senhor é digno de todo o temor, que não há ninguém como o Senhor, que nós estamos maravilhados diante da sua presença, da tua grandeza, da tua santidade, Senhor, do teu poder, da tua glória, Deus. Senhor, não permita, Senhor, que os nossos olhos estejam fechados. Abre os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso espírito, Pai. Queremos olhar pela fé e contemplar pela fé quem é o Senhor. E que isso nos transforme, Senhor. Tira-nos, Senhor, da zona de conforto. Tira-nos, Senhor, da nossa preguiça espiritual. Tira-nos, Senhor, desse lugar onde nós não reconhecemos quem é o Senhor. Não te damos o nosso melhor. Não nos preocupamos em fazer a tua vontade. Pai, não queremos ficar nesse lugar. Queremos olhar para o Senhor. Porque quando olhamos para o Senhor, a única resposta que podemos te dar é cair de joelhos diante do Senhor. Reconhecer a tua grandeza, a tua majestade, o teu poder. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ser transformados por essa visão, como o Senhor fez com Isaías, Senhor. Queremos reconhecer o nosso pecado, mas muito mais do que isso, queremos
te louvar e engrandecer o Senhor, porque o Senhor nos perdoou, porque o Senhor tirou tudo aquilo que nos afastava do Senhor e nos trouxe para perto do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Somos pecadores, precisamos do toque do Senhor. Precisamos do sangue de Jesus sobre a nossa vida, nos purificando de todo pecado. Senhor, em nome de Jesus, nos dá a visão, Senhor, que precisamos ter para sermos transformados. Nos tira, Senhor, do marasmo, nos tira, Senhor, da preguiça, nos tira, Senhor, de todo sentimento que nos tranca, que nos impede, Senhor, de viver uma vida plena, de nos colocarmos diante do Senhor, de obedecermos a Tua vontade, de fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Precisamos do toque do Teu Espírito Santo, Senhor, para que caiam dos nossos olhos todas as escamas, tudo aquilo que impede a gente de ver quem é o Senhor. Senhor, queremos ser capacitados, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem ao Senhor. E o Senhor os livra, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus. Queremos experimentar o Teu cuidado na nossa vida todos os dias. Não pela nossa força, mas por aquilo que o Senhor fez em nós, pelo toque do Senhor em nós, Senhor. Ó Deus, Tua palavra diz que o temor do Senhor é fonte de vida e nos livra dos laços da morte, Senhor. Deus, é esse temor que nós queremos ter. Temor de obedecer ao Senhor, temor de reconhecer quem é o Senhor, que o Senhor tem todo o poder. Nós não queremos estar longe do Senhor, queremos nos aproximar do Senhor, queremos ser atraídos pelo Senhor, como o Senhor fez com aqueles serafins, Senhor, que não conseguiam te olhar face a face, mas que também não conseguiam sair da Tua presença, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar diante do Senhor, contemplando a Tua glória, porque a Tua glória, Senhor Deus, não nos consome mais por causa do sangue de Jesus que está sobre nós, mas nós queremos estar diante do Senhor, debruçados na Tua face, de joelhos prostrados diante do Senhor. Não permita, Senhor, que saiamos da Tua presença. Não permita, Senhor Deus, que a gente não desfrute daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Queremos ser tocados pelo Senhor. Por isso, Senhor, tira do nosso meio todo engano, Senhor, toda mentira do diabo, que faz com que a gente tenha medo do Senhor. Queremos sim ter reverência para o Senhor, reconhecer quem é o Senhor, mas o Senhor nos chama para perto do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque nada pode nos separar do Teu amor. Tua palavra diz que nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem a largura podem nos separar do amor do Senhor. Obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias. Obrigado porque Teu Espírito habita dentro de nós e nos faz enxergar quem é o Senhor. E que essa visão, Senhor, transforme a nossa vida, transforme a nossa maneira de viver, nossas prioridades, os nossos desejos, os nossos planos. Nós consagramos tudo ao Senhor nesta manhã, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você quer reconhecer que talvez você precise se colocar diante do Senhor, queria pedir para você ficar de pé, falando: Senhor, eu quero temer o Senhor, eu quero enxergar o Senhor, eu quero ser transformado pela Tua presença. Fica de pé, meu irmão. Vamos orar mais um pouquinho. Vamos clamar ao Senhor para que se revele a nós, para que Ele perdoe o nosso pecado, para que Ele faça nova todas as coisas, para que Ele toque o nosso pecado, nos purifique de tudo aquilo que tem nos impedido. Senhor, o Senhor está vendo Tua igreja aqui de pé, clamando ao Senhor, para que o Senhor toque as nossas vidas. Aqueles que estão em casa também, Senhor, assistindo, eu peço, Senhor, que o Senhor fale com cada um, que o Senhor desfaça, Senhor Deus, todo engano, Senhor. Em nome de Jesus, queremos contemplar quem é o Senhor. A palavra diz que quando nós Te contemplamos, Senhor Deus, nós somos transformados de glória em glória, Pai. Que a manifestação de quem Tu és, Senhor, transforme a nossa vida, o nosso caráter. Não queremos ser mais os mesmos, Senhor. Ninguém que teve um encontro com o Senhor ficou da mesma maneira, Senhor. Nós queremos ser transformados, queremos ser cheios de alegria e de esperança, porque vimos o Senhor. Queremos olhar para o Senhor, queremos nos alegrar por quem Tu és.
em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor, fala com a tua igreja, transforma os corações, dissolve tudo aquilo que tem impedido, Senhor, toda a dureza do nosso coração, Senhor, tira do nosso meio, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. E nós te louvaremos, te daremos o nosso louvor, a nossa gratidão, reconhecemos quem tu és, o teu poder, a tua majestade, a tua glória. Ó Senhor, em nome de Jesus, toca a tua igreja, para a glória do teu nome, Senhor. Amém, amém, amém.